Paz do Senhor, galera, tudo bem? Pai do Senhor. Tudo bem, Paz do Senhor, né, irmão Sente? Estamos aqui para mais uma aula, espero que vocês gostem, que Deus possa falar no teu coração. A gente vai falar um pouquinho mais da palavra de Deus e que ela possa ser ministrada e possa queimar, como essa palavra queima no nosso coração, que ela possa queimar aí na tua casa. Nós agradecemos a adesão Do último bigodão? do hashtag Catarino, Pastor Catarino. Tivemos várias pessoas que mandaram foto, comentaram, enfim. Isso existem duas frentes em que a gente fica feliz. Primeira, porque estão assistindo a Escola Dominical. E segunda, pelo reconhecimento deste homem de Deus que, mais uma vez, a gente reforça aqui, né, que deixou um legado. Deixou um legado muito bom. Isso aí, vamos lá. Então, nós estamos falando nesse trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo aos nossos dias. Então, nós já passamos por Daniel ora por um despertamento, o despertamento espiritual é um milagre, né? O despertamento renova o altar, a construção do templo enfrentou oposição, Zorobabel recomeça a construção do templo, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém e o povo de Deus deve se separar do mal. Então agora a gente começa a perceber que depois desse exílio, depois de enfrentar aquelas dificuldades que eles tiveram no início ali para reconstruir, agora fizeram a mudança e estão começando a colocar a casa em ordem. O texto áureo está dizendo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática, o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 2, do versículo 59 ao 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, capítulo 6, do 2 ao 4. E aí, com mais tempo, você pode ler na sua casa. Lição de hoje, então, lição de número 7, o povo de Deus deve separar-se do mal. Essa lição ela tem quatro tópicos principais. Primeiro, somente os judeus retornariam a Judá. 2, os judeus não aceitariam a ajuda dos samaritanos. 3, Deus exige santidade do seu povo. E 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Então, o que está acontecendo agora nesse momento, né, Paulinho? Esdras, ele começa a perceber uma necessidade, ele está vendo todo esse movimento que está acontecendo, o retorno do exílio, né? Começando, a gente traz a lição, Daniel percebendo os momentos, e aí enfrenta a oposição, eles estão com medo de resgatar o culto, de restabelecer o altar, a oposição começa a se posicionar, e aí Esdras, ele começa a perceber que não somente esse cumprimento da promessa estava começando a acontecer agora, mas ele começa a perceber que havia uma necessidade da restauração da comunidade judaica. E essa restauração ela não podia ser de qualquer forma. E aí nós vamos perceber que lá em Esdras capítulo 2, no capítulo 8, do versículo 1, Esdras 2, do 1 ao 70, e Esdras 8, do 1 ao 14, e Neemias capítulo 7, do versículo 5 ao 65, você vê uma série de pessoas ali, o descritivo das genealogias que estão vindo para trazer alguns propósitos, e nós já vamos falar sobre eles. Quais seriam esses propósitos? Então você percebe que nessa listagem, nesse descritivo dessas pessoas, ali tinham sacerdotes, tinham levitas, tinham, vamos chamar de funcionários religiosos, né? Então, era uma estrutura ao qual Deus tinha estabelecido ali para... como é que eu posso dizer? Dar sequência à sua vontade, no seu reino, né? Deus está querendo mostrar que existia uma condição para que os adoradores pudessem cultuar a Deus. E quando eles trazem essa listagem da genealogia, né, e fazem questão disso estar registrado, às vezes você pode estar se questionando por que existiam esses registros, né, e não entram na história de uma vez. É porque nós começamos a perceber que existiam dois propósitos. O primeiro que era legitimar, ou seja, garantir aquilo que era de direito para aquelas pessoas e para aquelas famílias que foram e que agora estariam voltando do exílio, né? Então, aquilo que eles deixaram, eles teriam condições através da garantia da promessa de Deus, da restauração daquilo que eles tinham perdido. E o segundo, o propósito de tudo isso é que Deus, mais uma vez, ele estava sendo fiel à sua palavra, permanecendo fiel à sua palavra, para aqueles que não abandonassem a fé, que permanecessem fiel. Por mais traumático, por mais terrível e destruidor que fosse o exílio, o Senhor não interromperia a linhagem da promessa de Abraão
E aqui nós vamos ver que ele continuou para sempre. Então você tem uma descrição de uma linhagem, de uma genealogia que está sendo garantida, legitimando toda essa restauração. E você vê agora que o Senhor, mais uma vez, permanecendo fiel à sua palavra. Isso fica tão claro que aqueles que conheciam um pouco mais da história, na época, eles poderiam talvez se lembrar do que estava escrito em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 2 ao 4, que diz assim, ó: E te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, como teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam nas extremidades dos céus, e aqui outras traduções dizem, por mais espalhado que o povo de Deus esteja nos confins da terra, desde ali Deus te ajuntará ao Senhor teu Deus e te tomará dali. Ou seja, Deus faz a promessa, Paulinho. Ele fala assim, olha, vocês vão desfrutar de uma terra boa, vocês vão desfrutar de um local onde eu quero que vocês fiquem. Existem condições. Se vocês não seguirem essas condições, o que vai acontecer? Vocês vão seguir o caminho de vocês vão se espalhar, mas quando vocês se voltarem a mim, eu vou resgatar o meu propósito para vocês e vou fazer com que vocês, em intimidade comigo, vivam a forma como eu quero que vocês vivam desse do bom e do melhor, sob uma série de condições. Então, por mais humilde que foi esse recomeço, dessa reconstrução da comunidade judaica, Esdras, ele identifica essa necessidade e ele começa a registrar isso. E é interessante que esse Deuteronômio, eu já vi alguns livros, lendo algumas revistas e alguns autores, eles usam esse texto, inclusive, como um texto apocalíptico, lá para frente. Eu já vi gente usando, aplicando dessa maneira. Mas agora, complementando o que você falou, e a gente já entrando no primeiro tópico, o primeiro tópico é o quê? Somente os judeus voltariam para Judá. O que ele queria dizer com isso aqui? Que para a pessoa ser apta a voltar para Jerusalém, ela precisava comprovar a sua linhagem. Uhum. Então é o seguinte, você foi para a Babilônia, mas se casou por lá, se misturou, adora outros deuses da Babilônia, sim, você não está apto a voltar. É um dos motivos, é claro, que houve na carnificina, né, houve uma chacina ali, matou muito judeu, né, antes de ir para o cativeiro, mas também essa seleção também causou, que foi acho que 50 mil, né, que eu comentei naquela aula, que voltaram caminhando para Jerusalém. Então, se você consegue ver isso, uma comprovação disso, é em Esdras 2, 59 e 62. Pausa e dá uma lida nisso. Você vai ver que 652 pessoas foram excluídas quando chegaram falando que queriam voltar para Jerusalém. Esdras chega ali e fala, não, você não pode ir, não está apto para ir porque você é mestiço. Os judeus mestiços, que eu digo assim, casaram, tiveram filhos e esses filhos casaram com outras mulheres, esses também não tinham direito de voltar a Jerusalém. Tá? Não eram judeus propriamente ditos. E vocês vão ver mais para frente que é uma rixa muito grande entre os samaritanos e os judeus, porque os judeus se consideravam puros. Nós não temos mistura, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. E Deus, por várias vezes na Bíblia, ele vem chamando a atenção. Olha, veja que a gente está na lição 7. Quantas vezes a gente não falou de casamento misto, de se misturar com o povo? Desde o trimestre passado. De Josué, exatamente. Desde o trimestre passado a gente já estava falando disso. Então, assim, Deus vem avisando. Acho que vale a pena, Deus está falando com alguém aqui. Tá falando, e está dando martelada todo dia, todo domingo. Então você, por favor, presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Porque eu não aguento mais falar disso, fala assim. Por favor. Então, na verdade é o seguinte, gente. Eu lembrei de mais uma história que acho que é interessante para te mostrar, para provar também isso. O povo, quando estava saindo do Egito, eu não tinha me tocado nisso, lendo a Bíblia que eu fui perceber. Em Números 11, 4, eu vou ler para você. Fala assim, então o bando de estrangeiros que viajava com os israelitas, então quer dizer que tinham outros povos junto com os israelitas que saíram do Egito, começou a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer. Então o que eu quero dizer para você? Aqui, se não tivesse esse povo, talvez o povo de Israel não ia nem se preocupar com esse negócio de carne. Mas porque tinha um mestiço em que não confiava plenamente na provisão de Deus, isso foi
Tem um nome, né? Tem um nome para essa não seria categoria de pessoas, mas para esse público que se misturou com o povo de Israel para sair do Egito, é bem isso que você falou. Eles foram plantando sementinha na mente. Exatamente. Né? Com pouquinhas palavras, eles causaram uma rebelião ali no meio daquele povo. E eles chegam para Moisés, nós queremos comer carne. Aí que vem as codornizes e tal, né? Isso me faz lembrar que Deus ele fala assim, olha, não se misture. Sempre, você vê na palavra, seja por diversas ocasiões, ele vai falar assim, ó, não se misturem. Porque a consequência disso é o abandono da fé, a apostasia, a idolatria, a falta do culto. E é isso, como eu falo para você, é em passos devagar, bem devagarzinho. Ele põe uma rampa bem devagarzinho, porque no começo você até defende a sua fé, mas depois você começa a se corromper alguns princípios, mas isso é de leve. Isso não é, o cara não chega assim, ó, seguinte, você é crente, mas pensa desse jeito, desse jeito. Não, ele vai aos pouquinhos, com a forma que ele vai agindo na fé, conforme a sua moral, ele vai trazendo influências para dentro da casa. Você quer para prova como eu tô velho, Paulinho? Eu não preciso muito, mas pode falar. Tem um hino do Vitorino Silva, Aí, ó. que ele... talvez tenha gente que nem sabe que depois você pesquisa lá que você vai enxergar, vai escutar. Mas tem um hino que ele fala que a letra desse hino é uma crítica, onde ele diz assim, olha, aquilo que era pecado hoje já não é pecado mais. Ah, lembro sempre. Então, Tô velho também. Então, esse contexto me fez lembrar do joio e do trigo, mas não especificamente da palavra, da parábola que Jesus está usando. Mas me faz lembrar de um vídeo que eu vi essa semana passada, eu não me lembro agora, que o joio é muito parecido com o trigo. E Jesus está dizendo ali, olha, na parábola que Jesus fala, ele fala assim, olha, não tente separar agora, que você pode perder tudo. Então deixa crescer, no final, na colheita, você separa. E a gente começa a perceber o seguinte, que Deus ele não vai, por mais que você vai se misturar, ele sempre vai dar um alerta, olha, não se misture, não se misture, não se misture. Mas se você se misturou, ele não vai fazer assim com você, ó. Mas no arrebatamento, no juízo final, no final, na colheita, ele separa. Nesse vídeo que eu vi, esse rapaz, ele pega o joio do trigo, ele pega o joio, ele faz assim, ele esfarela, tá bem sequinha a planta, ele acho que é a planta que fala. Fruto, né? Ele esfrega assim, ó, e vira farelo e não tem nada dentro. Só que quando ele pega o trigo, que tinha o mesmo formato, e ele faz assim, quando ele tira, tem as sementinhas que ficam na mão dele. Exatamente. É a mesma coisa que eu estou vendo aqui. O Senhor, e aqui o Espírito Santo está nos dando esse entendimento de que ele não vai chegar em você e vai falar assim, olha, eu não quero você com essas amizades, eu não quero você nesse rol. Ele vai deixar. Não, e sabe uma coisa que você falou? Eu tava até engatilhado aqui. E ainda bem que você falou. Jesus, ele fala o seguinte, não peço que tire-os do mundo, mas que livre-os do mal. Uhum. Então é o seguinte, nós vamos estar no mundo. Não é para você não ter, como diz, relacionamento com o mundo. É para você não se deixar ser influenciado a ele. Você tem que ser a luz. Exatamente. Não tem como você ser a luz, não tem como você se destacar, uma luz se destacar no meio de muitas outras luzes. Você vai chamar atenção, você vai exercer o seu papel no meio das trevas. Não, você tem que andar com as trevas. E aí, vamos voltar para a lição? E o que acontece? Os judeus, eles não aceitariam os samaritanos, né? E aí, quando eles não aceitam, me fez lembrar um comentário aqui, Paulinho, que não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Alguma vez a tua mãe, né, sua mãe, a senhora sua mãe, ela já falou alguma vez para você, assim, olha, não se misture com tal menino e tal. Não pela estrutura familiar ou... Não porque por diversos contextos que talvez aquela criança fez, sim, ou fazia e tal. Ela já falou assim, porque qual que é o maior receio? O maior receio é isso, a corrupção dos bons costumes que dentro de casa está sendo ensinado, está sendo trabalhado, está sendo... nós que como pais, a gente vê o quão desafiador é você fazer com que o teu filho ande sob a tua forma de vida, a forma como você enxerga diante dos teus princípios. E aí... de repente vem algumas amizades, algumas influências, o ambiente em que esse jovem agora ele está frequentando, pode jogar por água abaixo, por mais enraizado que fique, mas pode jogar por água abaixo muitas outras práticas
que vai ao longo do tempo tirando ali devagarzinho. É difícil de construir, mas para destruir é facinho. Nos faz lembrar do trimestre passado, da pesquisa que fizemos, onde nós vemos que o maior contexto que impulsiona o jovem a se apostatar da fé, a abandonar a sua fé, a se enfraquecer e se desviar do Senhor, são as amizades que essa pessoa está tendo, são os ambientes que elas estão frequentando. Mais de 50%, mais de 60%, em torno de 130 pessoas, vamos arredondar para 100, de 100 pessoas, vamos lá, 60 jovens, mais de 60 jovens dizem que se sentem fragilizados com as amizades, com o ambiente, com quem está conversando, enfim. E aqui é isso que está acontecendo. Nesse contexto em que os judeus estão restaurando a comunidade judaica agora, os samaritanos não teriam espaço. Né? Mas aí a pergunta fica, quem eram os samaritanos, né, Paulinho? Acho que isso que você vai comentar agora. Eu estava lendo o comentarista do Champlin, o comentário dele, e eu acho interessante a gente fazer uma contextualização histórica antes da gente... Vocês conseguirem compreender o que é isso. O que acontece? O Reino do Norte foi o primeiro reino, depois de Salomão houve aquela divisão por causa dos impostos, e enfim, o povo não aguentava mais aquela opressão de impostos que era feita pela corte, né? E ele se divide em 10 tribos para cima, 10 tribos para baixo. O Reino do Norte, ele foi primeiro aí para o cativeiro. Os assírios foram lá, entraram e eles foram convidados. Eu achei interessante aqui que o Champlin fala que eles foram convidados a ir à Síria, mas não foi bem assim, né? Eles entraram com tudo. E o que eles fizeram? Os hebreus que foram deixados... Porque assim, gente, por que Daniel foi para a Babilônia? Daniel foi porque ele era um jovem e ele era influente no Israel. E ele tinha um propósito lá. Agora, você acha que todos os idosos foram para a Babilônia ou foram para a Síria, que foi o primeiro caso? Não foram. Eles deixaram em Jerusalém. Fiquem aí em Jerusalém e se virem por aí, né? Era o perfil da estratégia militar. Enfraquecer as inteligências que tinha no local, misturar quem tinha ficado e depois que voltava o estrago já tinha sido feito. Não, e o que acontece? A Síria aconteceu uma coisa interessante. Ele deixou muita gente na própria terra. Seguinte, nós dominamos vocês. Todas essas terras aqui, que vocês estão vendo, são nossas. Vocês podem até ficar, eu quero esse, quero aquele. Pegou alguns par do que era bom para eles, levou para o império deles e deixou muita gente. Só que o que eles fizeram? O rei da Síria pegou e trouxe vários povos para morar em Jerusalém. Para bagunçar o lugar. E o que aconteceu? Mistura novamente. A todas as cidades, existia uma cidade no Reino do Norte chamada Samaria. Todas as cidades, e não estou dizendo só ela, né? De Dan até Betel, se eu não me engano, toda ela foi misturada. Então, o que acontece? Os assírios misturaram. Eles entraram não só militarmente, matando as pessoas, mas eles misturaram. Eles trouxeram deuses, trouxeram cultura, trouxeram ensinamentos diferentes. E o que aconteceu? Esses judeus, tá, são da mesma linhagem dos judeus do sul, mas esses judeus, o que aconteceu? Se misturaram. Os israelitas se misturaram. E isso, eles se deram à idolatria. Mas isso também, muita gente fala que é por causa da Síria, mas não é só por causa da Síria a idolatria. Vejam que em 1 Reis 12, 26, Jeroboão, ele vendo que o templo ficou para Jerusalém, para o reino do sul, ele chegou assim, como a gente vai adorar? Nós também acreditamos em Yahvé, mas o templo ficou para o reino do sul, como que a gente vai adorar? E ele pensando nisso, olha o que ele fala aqui, 1 Reis 12, 26. Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi, falando do filho de Salomão. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifício no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei do Judá. Daí um pouquinho mais para frente ele fala assim, então, seguindo a recomendação dos seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro. Então ele pôs um em Dan, que é lá em cima, e um em Betel, que é bem na divisa ali com a tribo de Benjamim. Ele lembrou da época de Moisés, né? Tem uma coisa teológica aí que vai longe, tá? Vai longe, mas deixe pra lá. Depois a gente conversa sobre isso, mas é exatamente isso, tá? E mais, o que ele fez? Ele foi lá, e Jeroboão também construiu santuários idólatras. E designou
para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo de Levi. Eles pegaram algumas linhagens de Moisés e começaram a colocar que eles eram verdadeiros sacerdotes da linhagem sacerdotal. Mas esse é um assunto para outra hora. Dessa forma, os samaritanos, tá? Porque viviam no Reino do Sul e tinha a cidade de Samaria, por falta de um templo e sem a cidade santa, eles foram lá e lembraram quando Josué atravessou o Jordão, ele vai lá e faz um altar no monte Gerizim. E eles vão lá e falam o seguinte, ó, o primeiro lugar de adoração nessa Terra Santa não foi em Jerusalém, foi aqui nesse monte. E isso é comprovado pela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Então, se você for lá em João 4:20, você vai ver lá. Então, diga-me, por que os judeus, a mulher falando para Jesus, insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, olha o que Jesus fala para ela. Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai nesse monte ou em Jerusalém. Então Jesus está falando para ela, vai chegar um momento, minha filha, que não importa se você está em Jerusalém, se você está no Brasil, se você onde que você esteja. O importante é você adorar a Deus. Esse caminho, né, de idolatria, como a gente já mencionou aqui, ele vem pelas marginais da vida do povo de Israel, de uma forma tão clara que, se a gente for viajar um pouquinho para o Novo Testamento, lá em Atos 17, quando Paulo vai para Tessalônica e de repente né, no decorrer do capítulo 17 de Atos, ele já está em Atenas, ele falando com os atenienses, quando ele vai, ele procura um templo de Marte, não lembro agora de um deus grego lá. Apolo? Não, era Marte mesmo. Tá bom, pai. Enfim. Ele chega nesse lugar e quando ele está andando para falar com os homens atenienses, ele percebe a quantidade de ídolos que tinha naquele lugar, ou seja, então ele chega a algumas conclusões. Ele percebe que o povo era um povo religioso, e ele percebe que esse povo também era um povo que adorava vários deuses, mas também adorava um Deus que, como ele lê num lugar, ele diz assim, olha, vocês Atos 17, ele diz assim, olha, ao Deus desconhecido. O que Paulo traz aqui, e qual é o link que a gente consegue fazer, né, indo anos à frente no Novo Testamento? Não só a prática do culto, e não você ser apenas um religioso, né, seguir os ritos, o qual Deus quer para nós, etc. Deus ele faz questão de que você tenha intimidade com Ele. Ele quer que você saiba quem Ele é. Você sabendo quem Ele é, você vai estar entendendo que não existem expectativas unilateral. Não é só o que nós esperamos de Deus, mas também o que nós percebemos ao longo das Sagradas Escrituras é o que nós esperamos de Deus, mas principalmente o que Deus espera de nós. Mais pra frente eu faço um comentário de quando Deus fala com Abraão. Mas essa idolatria, ela vem como eu disse, andando pelas marginais da nossa vida e da história do povo de Deus, e a gente sempre tem que estar com esse cuidado. Não somente adorarmos a Deus pelo simples fato de nós precisamos nos recorrer a um Deus, mas a gente tem que dar esse próximo passo, que é ir além, é saber quem é o Deus que a gente está servindo e quais são as expectativas que Ele tem a meu respeito. Eu acho que é isso aí que... essa é uma das evidências e consequências que está acontecendo nesse contexto. Não é só nós vamos adorar a Deus de qualquer forma. Os samaritanos não poderiam simplesmente se juntar com os judeus e ali eles iriam resgatar o culto, iriam levantar o templo e acabou. Não, pera aí um pouquinho. Exatamente. Não é só resgatar uma comunidade, não é só o ajuntamento de um povo. É um ajuntamento de um povo com uma cultura, com um ensino, com um tipo de vida, não segundo as expectativas que eles tinham, mas segundo as expectativas que Deus tinha para eles. Exatamente. E é interessante, Sandy, a gente notar também o seguinte. Os samaritanos têm esse nome por causa de Samaria e porque foram chamados assim pelo Império e tal. E essa rixa entre judeus e samaritanos vai longe. Vai longe. E você veja que, voltando umas aulas para trás, você pode ver que quando os judeus vão construir o templo,
Se vocês olharem lá em Esdras 4, 1 a 3, dá uma olhadinha depois, os samaritanos tentam ajudar. E Zorobabel chega assim, ó, falou, negativo. Vocês são misturados, vocês estão aqui, tudo bem, vocês acreditam em Yahvé, mas também acreditam em Baal, vocês também acreditam em outros deuses que estejam aqui no nosso meio, e vocês vão influenciar o meu povo aqui para tendenciar eles ao outro lado da moeda. Né? Muito além daquela. Resgatar aquilo que você colocou no comentário de Champlin. Muito além de voltar a Deus, eles queriam trazer de volta o prestígio que eles tinham na casa de Deus. Exatamente. E com medo deles fazer com que o povo do Reino do Sul resgatasse aquela linhagem de Davi. Exatamente, exatamente. E da mesma forma, Neemias, quando foi construir o muro, a muralha, também os samaritanos tentaram se filtrar para ajudar. Da mesma forma. Essa postura de não se misturar, ela é afirmada no Novo Testamento. Muita gente fica falando, vocês estão falando só do Velho Testamento. Mas vamos lá, então tá, vamos para o Novo. 2 João 1:10. Se alguém for às suas reuniões e não ensinar a verdade de Cristo, não o convide a entrar em sua casa. Então, Novo Testamento, carta de João. No finalzinho do versículo, no versículo 11, quem apoia esse tipo de pessoa torna-se cúmplice das suas obras malignas. Então, olha, vamos lá, um pouquinho mais. Tito 3. Eu não vou ler para a gente não poder economizar tempo, mas leia Tito 3, versículo 10. Devemos agir assim com aqueles que têm uma vida irregular. O que eu quero dizer com uma vida irregular? É aquela pessoa que ela só te leva para o lado ruim. Ela só te leva para o lado ruim. Já viu falar daqueles adolescentes que têm dificuldade e que têm uma amizade que só leva ela para as coisas ruins? É isso que eu quero dizer. Em 1 Timóteo 6, 20 e 21, vocês vão ter uma verdade profunda. Eu quero que vocês leiam lá também. 2 Pedro 3,17. Estejam atentos a fim de que não sejam levados pelo erro desses perversos e percam a sua firmeza. Então, nós temos que tomar cuidado. Um ponto que eu quero mostrar para vocês, apesar de ser um comentário da próxima, da lição número 12, é que os samaritanos conseguiram. Eles entraram e houve um casamento misto, e deram as mulheres em casamento, a mulher aos filhos, e enfim, casaram lá. E em Esdras 9:2 aparece esse relato. Veja lá que depois Esdras e Zorobabel tiveram que resolver esse problema. E os samaritanos agora se tornam inimigos, como eu passei lá na passagem de Jesus falando com aquela mulher samaritana. E eles se tornam inimigos porque eles foram recusados. Né? Eles foram rejeitados. Esse sentimento de rejeição, ele é terrível, né? Só que aqui fica claro que nessa restauração da comunidade, nessa restauração do culto, nessa forma como o Senhor esperava para eles, era como se Deus estivesse começando de novo. Vamos começar do zero. E eles não poderiam começar do zero. E eles não poderiam começar do zero ou começar errado. E esse posicionamento firme que você comentou agora de Zorobabel, gerou revolta nos samaritanos. Então eles procuraram estratégias para poder se infiltrar, estragar, porque o maior receio deles não era muito além de um receio religioso. Era um receio político, era um receio econômico. Eles perceberam que no começo do retorno do exílio, eles conseguiram influenciar, e a obra ficou parada por mais ou menos 16 anos. Exatamente. Quando eles voltam, e aí o povo começou a focar somente nas suas casas, né, nessas reconstruções. E isso mostra também que esse posicionamento de Zorobabel nos ensina uma lição muito difícil, que o jovem, enquanto a sua juventude, ele tem dificuldade de muitas vezes se posicionar de forma firme. Exatamente. Existe uma necessidade na vida, e aí talvez você seja jovem, seja adolescente, seja de idade mais avançada, adulto, independente da idade. Vai chegar um momento da tua vida em que você precisa saber que você precisa se posicionar. Você vai precisar dizer não. Você vai precisar dizer, olha, agora eu não posso. Você vai ter que, em todo tempo, priorizar a obra do reino. Vamos lá, você tem que
ter clareza quanto às suas amizades, porque as suas amizades também têm que, de alguma forma, te ajudar a andar com o Senhor, a te aproximar mais de Deus. Aquilo que te puxa para trás tem que se afastar. Essa é a verdade, e é isso que o Senhor tenta ensinar ao longo dos anos. Eu vou ter que encerrar por aqui, Paulinho, porque o nosso tempo está bem avançado, Tá. e a gente precisa avançar para os próximos temas. Senão Então, não aqui, vai ó, dar vamos falar então aqui, ó, desse tema, falando o seguinte: você falou de separar-se do mal. Eu vou deixar alguns versículos e eu quero que vocês leiam, que é muito importante isso. 1 Pedro 4:2, 1 Tessalonicenses 4:3 e 1 Pedro 1, do 14 ao 15. Leiam isso, gente, tá? Tá falando que a gente tem que sair da aparência do mal. Se Tá? separar, Se né? separar. Essa necessidade de separação. Então, chegando na nossa conclusão, Sandy, se a gente for pensar o seguinte, Isso. nós não temos que sair desse mundo. Jesus deixa claro isso. Não tem como. Nós temos que ser a influência positiva nesse mundo. Então, a santificação, que é um processo que nos garante saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem muita gente que não consegue entender o que é certo e o que é errado. Primeira coisa, você tem que ler a Bíblia, que é o nosso grande manual. E segundo, buscar a santificação. Tem vários momentos na Bíblia falando do povo. O povo do Egito saindo, lá em Levíticos 27, fala a mesma coisa, falando para buscar a santificação. Josué 3:5, Josué 7:13. E Paulo, isso aqui eu falo para vocês lerem, 2 Coríntios 6, do 14 ao 17, também fala isso. Como pode a justiça ser parecida com a maldade? Não tem como. Como a luz pode conviver com as trevas? O que a gente tem que mostrar é que nós somos a diferença. Nós temos que fazer a diferença, não ser os influenciados por isso. Não tem como dar jeitinho no reino do céu. Exatamente. Como brasileirês, a gente vai dar um jeitinho. Veja quando Deus, e aí pra gente partir já para a conclusão, para você fazer o desfecho, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, Abraão tinha 99 anos. Ele disse, anda na minha presença e seja perfeito. Em outras traduções, ele diz assim, anda na minha presença e seja íntegro, independente da faixa etária que ele está vivendo. Essa é uma condição que Deus espera de nós. E se você for olhar, o exemplo de Abraão entra exatamente com esse de Jesus que eu estava falando na conclusão. A santificação, né, esse processo de ser íntegro, não é a separação ou reclusão, pois Jesus se misturou com os pecadores. Estava com prostituta, estava com todo quanto é tipo de gente. Todavia, o seu caráter e padrão, ele estava separado do pecado. Então, veja que Jesus, apesar de estar no meio dos pecadores, ele estava separado do pecado. O desejo do Senhor para os seus seguidores é que continuem envolvidos no mundo, ao mesmo tempo em que permaneçam livres dos seus malefícios. Então, gente, tome cuidado com as suas amizades, busque a santificação. Veja como o povo de Deus, quando se santificava, se aproximava de Deus, conseguia conseguia sair. Pensa, se Zorobabel não tivesse ser um homem íntegro, ele ia se misturar com os samaritanos. Os samaritanos iam trazer influências negativas para ele. Então se santifique. Leia a palavra de Deus, que é o nosso maior manual. E que a gente possa ser influência nessa terra e possa trazer benefícios às pessoas que olharem para nós e ver, nossa, ele tem algo diferente, ele tem Jesus, eu preciso disso. Você sabe o que fazia, para passar régua? Você sabe o que fazia o povo entrar na idolatria? Eles sentiam a falta da presença de Deus. Tem exemplo de Êxodo 19, se não me engano. Êxodo, quando Moisés está recebendo os 10 mandamentos do bezerro de ouro, que a gente falou agora aqui. Sim. Ezequiel, capítulo 8, quando o povo usava como justificativa, dizendo assim, olha, Deus nos abandonou e eles adoravam outros deuses. Ou seja, o que vai nos impulsionar para a idolatria, e aí existem diversas formas de idolatria hoje, é a ausência da presença de Deus. Não pela parte do Senhor. Exatamente, pela nossa procura. Por isso, dessa necessidade de nos separarmos do mal e caminharmos sempre em direção ao céu. É isso aí. Jesus nos purifica, nos limpa e faz a conexão com o Pai. É isso aí. Gente, muito obrigado. A gente queria tem muito mais assunto, né? Que a gente pulou bastante coisa aqui, mas para uma aula mais enxuta, eu acho que a gente conseguiu trazer um assunto em que vocês possam ficar pensando aí na casa de vocês. E é nosso WhatsApp, vocês conhecem. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, entre em contato com a gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.